Então hoje é amor frio. Quero que você encontre aí Mateus capítulo 24. Eu vou ler um verso só, ele é pequenininho. E só para você saber, estou estreando uma Bíblia nova, tá? Para comemorar os 50 anos. Aí o meu irmão, ele falou assim: você está de festa, né? Eu falei: não, meu aniversário é o mês que vem. Ele falou: não, mas você sempre faz festa para Deus. Os seus 50 anos de sermão vai dar festa, né? Eu falei: vai. As nossas festas devem ser para Deus. Antes de ler o texto bíblico, que é o verso de número 12, e você já sabe o que está escrito lá, está escrito assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Vou começar aqui com um exemplo bíblico, e aqui não tem nada de homofobia, nada contra a ideologia de gênero, nada de misoginia, nada de nada, tem Bíblia, ok? Quando um moço começa a se apaixonar por uma moça e vice-versa, alguns já sorriram aí, né? Aquele primeiro amor, ele faz a gente fazer coisas loucas. É assim ou não é? Deixa eu ver a mão aqui rapidinho. A gente faz uns absurdos, não faz? Umas coisas malucas. Então se prepare, porque em algum momento da minha fala, hoje de noite, como a introdução dos meus dias com vocês, eu vou lhe perguntar o seguinte: eu vou lhe perguntar qual foi a última loucura que você fez por Jesus. Eu vou perguntar isso. E eu sou tão coerente, não bonzinho, coerente, que eu já vou avisando agora que eu vou perguntar isso. Porque assim você pode ir mastigando. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Ela foi o guia dos nossos antepassados, ela é o nosso guia, e ela será o guia da igreja de Deus até o final. Eu sei que existem alguns, não é o caso de vocês, nem do pastor de vocês, graças a Deus, alguns que estão querendo fazer uma releitura da Bíblia, para adaptar a Bíblia à sua vida, e não a vida à Bíblia, quando na verdade nós temos que adaptar a nossa vida à palavra. Está entendido? Cuidem para não entrarem por caminhos perigosos. O que Deus falou ontem, Deus fala hoje, vai falar amanhã, gente. A Bíblia diz que Deus não muda. Eu escutei um dia, só para tentar explicar o que é que eu estou dizendo, porque às vezes as pessoas falam: o que será que ele está querendo falar, não é? E comigo não tem entrelinhas, tudo na linha, não é? Na pauta. Um pregador famoso, ele não é adventista, mas é um pregador famoso, que inclusive alguns seguem. Ele fez uma interpretação da Bíblia que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Vou falar aqui o que ele falou. Ele disse que quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e que ofereceu água para ela, ele estava oferecendo não água, mas o seu sêmen. Um pastor, para falar isso, seja ele de qualquer denominação que for, ele precisa ser batizado de novo com o Espírito Santo, gente. Um outro falou que a mulher lá de Jericó, a Raabe, ela não sabia nada da história do povo de Deus. A Bíblia diz que ela falou para os 2 espias que conhecia o Deus deles. Como é que um pastor vai dizer que a Bíblia está dizendo uma mentira? Sendo que o que aconteceu lá em Jericó, aconteceu 40 anos depois da passagem pelo mar. Os mercadores levavam as notícias, gente. Os atalaias. Então, não tente fazer uma releitura da Bíblia. Estude a Bíblia.
permita que a sua vida se identifique com a Bíblia. Amém? O amor esfriou e as pessoas ficam inventando coisas. E por que o amor esfriou? A Bíblia diz que o amor esfriou por causa da multiplicação da iniquidade. Vocês são jovens. Você que nos acompanha aí também é jovem. Vou falar uma coisa de uns 30 anos, 40 anos. Quando a gente ficava sabendo de um crime bárbaro há 30, 40 anos, a gente ficava arrepiado. Você já viu que não arrepia mais? Gente, eu me lembro quando eu vi o primeiro morto. Eu estudava no ginasial, de quinta a oitava era ginasial, que chamava era colegial, ginasial, né? À noite, e o trator passou em cima de uma pessoa. Trator, aquele instrumento da agricultura, aquele veículo, arrebentou com o cidadão, coitado. Moleque de 12 anos, 13 anos, nós fomos ver. Saímos da escola na hora do recreio. Eu fiquei sinceramente, umas 10 noites sem dormir direito. Medo. Dava a impressão que o morto estava dentro do meu quarto. Algumas vezes, eu peguei o meu travesseiro e fui deitar lá no chão, do lado do meu pai e da minha mãe, no quarto deles. Hoje, a gente passa aí na Marginal Pinheiros, na Tietê, está lá um corpo estendido, não no chão, mas no asfalto, já coberto com aquele saco que parece alumínio, né? A gente desvia o carro, tira a cabeça para fora, olha e nem liga. A iniquidade se multiplicou de tanto jeito, de uma maneira tão grande, que nós estamos sendo modificados. Nós estamos sendo modificados pela iniquidade. E aí, quando Deus espera que façamos alguma coisa louca por Ele, nós estamos tão modificados que o nosso amor está frio e nós não temos coragem. Quer ver? Vamos olhar bem lá atrás. Noé. Lembra dele? Era um homem íntegro, homem de Deus. E Deus sempre teve, em todos os tempos, e tem hoje, homens e mulheres fiéis, e que vão para a eternidade, gente. E Deus olha lá do céu e fala assim: esse é o meu garoto, essa é a minha garota. Deus se compraz, assim como Ele falou do seu filho: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem os seus queridos e as suas queridas. Noé era um desses. No tempo de Noé, não chovia. Aí Deus falou: Noé, faz um navio. Imagina como que era o amor de Noé. Se eu tivesse trazido aqui um termômetro para medir o seu amor, ele chegaria a 38, que já é febre? Ele chegaria a 40? Ou ele estaria lá embaixo? Abaixo do normal. Noé não pestanejou. Ele fez uma coisa louca por Jesus. E ele salvou a sua família. Aqui vai um recado para você. Quer salvar a sua família? Faça alguma coisa louca por Jesus. Faça isso. Aí você caminha na história bíblica, você vê Abraão largando tudo, indo para uma terra que não sabia nem onde era. Lembra quando você começou a namorar? O que você fazia? Alguns casamentos, eles vão se estragando, porque a gente deixa de fazer aquelas coisas que fazia quando queria conquistar. Se você tem uma família e quer manter a sua família, mantenha o perfume do tempo que você namorava, ou tenha um outro melhor do que aquele. Mas você que é romântico, mande flores, abra a porta do carro, leve a sua namorada ao restaurante. Tem umas coisas
que a gente vai deixando de fazer, porque vão surgindo outras. Mas aquelas que a gente fazia e dava certo, não pode deixar de fazer. Isso serve para o evangelismo também. Isso serve para qualquer coisa. Nós temos hoje 1 milhão de ferramentas, mas nenhum propósito, nenhuma ferramenta é mais importante do que ensinar a Bíblia para as pessoas. Porque é a Bíblia que tem o poder de transformar vidas e corações, não é a mídia. Não é. Olha, por exemplo, um casal agora. Anrão e Joquebede. Que coisa louca eles fizeram por Jesus. Esconderam o moleque Moisés, um tempo, alguns meses. A mãe teve uma ideia maluca. Mas por que maluca? Sabe por quê? O Nilo tinha muito mais crocodilos naquele tempo do que tem hoje. E ainda tem, mas tinha muito. Desenhou um barquinho de junco, betumou com piche, botou. Coisa mais preciosa que ela possuía era aquele menino, gente. Não tem nada mais precioso do que o filho, a filha, não tem. Às vezes a gente fica correndo atrás de 1 milhão de coisas e esquece da preciosidade que Deus colocou na nossa vida. Nada nesse mundo, nada é mais importante do que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua família. É o que nós temos de mais importante. Mas ela ficou orando enquanto botou o cestinho no rio. E mandou a irmãzinha, que já tinha um pouquinho mais de dias, ficar olhando. E Deus mandou uma princesa lá para recolher o bebê. Loucuras. Eu poderia citar aqui N histórias de pessoas que fizeram loucuras por Jesus, porque o seu amor não havia esfriado. Eu acho legal a gente ter um telefone legal. Eu não tenho um 14, mas um dia eu vou ter. Eu tenho um 10, é velho, que eu ganhei porque o meu, que era pior ainda, pifou, morreu. Funciona. O dia que eu puder ter um 14, vou ter. Eu não estou pedindo para ninguém me dar, tá? Não, porque às vezes as pessoas, elas interpretam a gente. Eu não estou pedindo isso. Eu estou dizendo que se o meu telefone, ele me satisfaz, tá bom para mim. Porque mais importante do que ter um telefone de última geração, é eu cuidar das necessidades da minha família. Eu falei de Raabe, não falei? Aquela mulher fez uma loucura, gente. Deixa eu dar uma informação para vocês aqui, porque nós sempre falamos de uma igreja inclusiva. E eu sempre fui e sou um pastor de igreja inclusiva. E nós temos que acolher as pessoas, gente. Não sei se vocês sabiam, mas no princípio da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja construiu uma casa só para receber prostitutas. Você sabia disso? A igreja era inclusiva no seu início. E naquele tempo em que havia escravidão nos Estados Unidos, a igreja era contra. A igreja não tem que estar preocupada com o que é politicamente correto. A igreja tem que estar preocupada com a verdade de Deus, acolher as pessoas. E aquela mulher lá de Jericó, que tinha uma casa de prostituição, ela fez uma loucura por Jesus. Ela recolheu os espias e os escondeu dentro da sua casa. Você sabe o que aconteceria se ela fosse pega nesse delito? Ela seria morta com toda a sua família. Todos seriam mortos, não sobraria nenhum. Era a lei. Mas por amor a Jesus, eu conheço o Deus de vocês. Eu sei que Ele é Deus no céu e Deus na terra. Eu sei o que Ele fez. E eu sei que os povos estão tremendo de medo do Deus de vocês. Poupa a minha vida.
quando vocês vierem tomar a cidade. Pouparemos a sua vida quando viermos, se você cumprir tais condições. E ela cumpriu, inclusive colocou lá um cordão vermelho. Loucuras por Jesus. Pergunto, quando foi a última vez que você fez uma loucura por Jesus? Não é para responder, é só para pensar. É uma pergunta retórica, não é? Quando foi a última vez que você fez uma loucura por Jesus? Esses dias atrás eu dei uma entrevista para uma emissora de rádio aqui do Brasil, da cidade de Belém do Pará, capital do Pará. E aí a pessoa que estava me entrevistando falou assim: pastor, você já fez muita coisa, né? O que você acha que foi assim, mais maluco que você já fez? Eu já fiz um monte de maluquice, né? Por exemplo, eu já fui atropelado por um ônibus, eu estava de moto. E eu tenho que confessar para vocês que na moto, eu não sou nem 0 à esquerda, porque 0 é número, eu sou menos do que isso. No volante de um carro, eu sou quase um as. Mas na moto, não anda comigo não, porque morre. Olha aqui, caí com a moto com a minha namorada, fui atropelado por um ônibus, quase morri, destruiu a moto inteirinha. Sou ruim de moto. Qual foi a sua maluquice? Aí eu aproveitei isso que já estava na minha cabeça, que eu queria pregar para vocês aqui, né? Eu disse, olha, acho que a maior maluquice que eu fiz foi deixar um emprego onde eu ganhava de 4 a 5 vezes o salário do meu pastor. Deixar um emprego onde se ganha 4 a 5 vezes o salário de pastor não é muito, mas 5 vezes é bastante. Já pensou? E fui fazer teologia para ser um pastor. Aí a pessoa me falou a frase que eu estou falando com vocês. Quer dizer, você então fez uma maluquice por Jesus. A ideia não é minha, foi dessa pessoa que estava fazendo a entrevista. Loucuras por Jesus. E vou dizer para você, o indivíduo que a empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa enorme, de 3.500 funcionários, o indivíduo que entrou no meu lugar, que eu ensinei, ele tem um monte de apartamentos, tem bens, tem um monte de coisa, mas ele não tem uma coisa que eu tenho: a alegria de, nestes 40 anos, ter visto dezenas, centenas e talvez milhares de pessoas aceitarem a salvação em Jesus através do meu ministério. Isso vale mais de 1 milhão de apartamentos. Isso não tem preço, gente. Vou repetir a pergunta, tá? Qual foi a última vez que você fez uma loucura por Jesus? Você conseguiria pensar nisso essa noite? Faça alguma coisa. Eu estou lá no Canadá. Eu posso falar de mim porque eu sei a minha história, não sei a história dos outros. E as que eu sei, eu também conto. Eu sou um contador de histórias. O Canadá, ele é dividido em diversas províncias, que aqui a gente chama de estado, não é? Estados. E a província onde nós moramos, que é Saskatchewan, que é um lugar frio para chuchu, chega a dar 50 abaixo de 0. Mas a gente não passa frio lá, viu, gente? A gente passa menos frio lá do que quando está 5 graus positivos aqui no São Paulo. É verdade. Por causa da estrutura, né? E lá também é seco, é diferente. E eu descobri que aquele estado é o que mais tem comunidades indígenas. É o que mais tem comunidades nativas. Então, quando você escuta falar assim de um problema lá no Canadá, quase sempre é de uma comunidade nativa, como por exemplo, esses 2 irmãos ali que assassinaram umas 10 pessoas agora há um mês mais ou menos, eles eram de comunidades.
E sabe o que Deus está colocando no meu coração? Começar a estudar essas comunidades para evangelizá-las. Eu não sei se vai dar tempo, porque Jesus vem, e se Ele não vem, eu morro. Eu não sei se vai dar tempo. Mas Deus está colocando isso no meu coração. E eu acho que eu vou fazer isso. Estou me matriculando numa escola de inglês para poder falar fluentemente. E eu vou aprender com eles algumas coisas que eles gostam e eu também, como por exemplo, pescar. Eu sou fã de pesca. E eu vou ensinar para eles algumas coisas, se Deus permitir e der tempo. E eu acho que esta será uma outra loucura que eu vou fazer por Jesus. Eu estou começando um projeto, também uma loucura. Se eu ficar contando aqui, vocês vão ficar loucos também. Querem ficar loucos por Jesus ou não? Deus colocou no meu coração produzir um comentário bíblico em vídeo. Comentário bíblico, da Bíblia inteira. É 10 anos de serviço no mínimo. Já tenho computador, já comprei a iluminação. Estou para comprar agora uma câmera que grava em 4K. Para fazer coisa boa, né? Não precisa gastar muito dinheiro, mas tem que ter qualidade, tem que fazer coisa para Deus, né? E eu já estou preparando os temas. Exemplo, quando um capítulo tem muitas informações, serão vários vídeos daquele capítulo. Quando não tem muitas informações, um vídeo só, resolve. Por exemplo, a criação. Não dá para fazer um vídeo só da criação. Tem que fazer um vídeo explicando a Bíblia, tem que fazer um vídeo sobre o primeiro dia, um vídeo sobre o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, um vídeo só do sexto dia, falando da criação do ser humano, um vídeo do sétimo dia. Então só aí vai dar uns 10 vídeos de um capítulo. Mas em compensação tem alguns capítulos onde tem genealogia, por exemplo, crônicas, por exemplo. Não tem muita coisa para falar em crônicas. Você pode fazer um vídeo um pouco mais amplo. E eu estou tão animado com isso, que às vezes eu penso que eu sou um garoto. E sabe que isso é bom para a saúde? E é bom para a vida espiritual. Eu estou tentando motivar você a fazer alguma loucura. Lembra quando nós inventamos aqui o café da manhã com Deus? Você chegou a conhecer, pastor William? A gente fazia uns cultos de domingo de manhã, fazia lá no colégio, em outros lugares, e todo mundo ia lá, a gente servia um café da manhã, mas coisa boa assim, de primeiro mundo, né? E tinha muita música, tinha um sermão, era uma delícia. Aqui mesmo nós fizemos um projeto maluco, aquele Pentecostes, lembra? 40 dias e 40 noites com Deus. Depois eu repeti lá no Tatuapé. Quando cheguei no NASP, eu fiz no NASP. Aí os irmãos queriam que fizesse todo ano. Falei, mas espera aí também vira muito comum, né? Aí eu fiz 2 edições, lá eu fiz 50 dias e 50 noites, gente. Me lembro que teve manhã de ter 450 pessoas de manhã, antes de ir para o trabalho. E à noite sempre lotada, né? À noite, igreja grande. Então, a gente tem que pensar umas coisas, mas são coisas que Deus tem que colocar no pensamento da gente, sabe? E fazer umas loucuras para Deus. Eu comecei falando do namoro, lembra? No namoro a gente faz loucuras. Às vezes a gente nem pode comprar um negócio, mas a gente compra. Não é assim? Vocês estão rindo porque vocês também fizeram isso, né? Para Deus, nós não podemos permitir que o amor esfrie, irmãos. Nós temos que fazer maluquices para Deus. Olha, por exemplo, Estevão, camarada fiel. Ele permitiu que sua vida fosse tirada, ceifada. Maluco por Jesus. Maluco. Nicodemos, cara poderosíssimo. Um senador importante. Fez uma loucura de noite, foi procurar Jesus. Vou dizer uma coisa para você, para terminar.
Todos aqueles que resolveram fazer alguma loucura por Jesus foram recompensados, foram abençoados. Às vezes, a bênção e a recompensa não vêm nesta vida. Às vezes não vem. Nós precisamos cuidar para a gente não pender para o outro lado, sabe? Porque tem coisas da nossa vida que nós não sabemos explicar. Não sabemos explicar. Eu tenho orado e ungido durante esses anos com tanta gente. Deus cura alguns, não cura outros. Aí eu fico falando assim, ô Senhor, o que um é melhor que o outro? Qual é o problema? É comigo? É com ele? Com o que é? Contigo eu sei que não é. Mas eu li agora há pouquinho um verso para uma amada irmã aí, que eu até relembrei que ela foi minha cantora já. O verso está em Romanos 8, é o verso 18. Paulo fala assim: eu tenho certeza de que os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Nós vamos chegar um dia na glória. E a glória, ela será também uma coisa nossa. Moisés ficou quantos dias no monte com Deus, você lembra? Como é que ele voltou? Com o rosto brilhando. Agora pensa aqui comigo. Não ficar 40 não, ficar um ano inteiro com Deus. Não, um ano inteiro não, 100 anos, 1000 anos, a eternidade. Como é que vai ficar o nosso rosto? Até a unha do pé vai brilhar, gente. Desculpem os exageros, mas é para fazer você entender. Faça alguma maluquice, por favor. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos de vocês gostariam de pedir para Deus colocar no coração o desejo de fazer uma coisa grande para Deus? E às vezes uma coisa grande para uma pessoa não é vender a casa e dar o dinheiro para a igreja. Às vezes uma coisa grande para uma pessoa é ensinar a Bíblia para alguém. Isso para algumas pessoas é quase a morte, gente. Tem gente que não consegue fazer isso. Sabiam? Só que se Deus colocar no seu coração de fazer algo para Ele, Ele vai prover todas as coisas necessárias para aquele propósito se cumprir. Porque Jó disse no capítulo 42 e no verso 2, nenhum dos propósitos de Deus jamais deixa de se cumprir. Aleluia! Eu sou de uma família bem simples. E eu dou graças a Deus porque isso me ajudou na pregação, porque eu consigo falar simples, mesmo as coisas difíceis. Se alguém pegasse no dia que eu nasci, em 1955, lá no meio do mato, numa casa de fazenda, na roça, não foi nem no hospital, nem na maternidade, escrevesse a minha história, não ia escrever o que aconteceu, o que está acontecendo, não ia. O caipira hoje prega para os canadenses. Eu sou importante? Não. Às vezes eu gosto de dizer que eu sou metade de um grão de areia. Sabia? Já preguei na Ásia, na África, na Europa, em muitos países das Américas. Já preguei em todos os estados brasileiros, menos um, Roraima. Mas vou pregar lá com a graça de Deus, num acampal no carnaval, 5.000 pessoas. É o único estado onde nunca fui. E eu vou. E um único continente que eu nunca fui, a Oceania. E um dia ainda vou. Para glorificar o nome de Deus. Para poder falar, Deus pegou aquele meio grão de areia lá, do meio do mato. Os pais não sabiam ler e escrever direito, gente. E fez esse meio grão de areia levar o evangelho. Quantos de vocês gostariam de hoje pedir para Deus
Deus. Não faça um voto que você não vai poder cumprir, tá? Pedir para Deus assim: Deus, coloca no meu coração, na minha mente, uma loucura para eu fazer para o Senhor. E me dê a capacidade de realizar essa loucura para o Senhor. Só para ver a mão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Não se assuste. Não se assuste se Deus colocar alguma ideia maluca no seu coração, tá? Não se assuste. Muitas vezes nós não estamos preparados para as coisas que Deus tem para nós. No dia do Pentecostes, lá em Jerusalém, os discípulos começaram a falar línguas. E o povo disse: estão bêbados. 9 horas da manhã, tudo bêbado. Não tinham bebido. Deus vai operar maravilhas nos nossos dias para terminar a tarefa da pregação. Eu quero fazer parte desse negócio, gente. Vocês podem vir ajudar o velhinho aqui e terminar, Wagner? Cadê o grupo? Vem para cá. Porque assim, todo dia, a gente tem que fazer uma entrega para Deus, todo dia. Eu tenho uns hábitos assim, muito simples. Alguns hábitos muito simples. Eu não saio de carro sem fazer uma oração, nunca. Se eu sair de carro no dia 5 vezes, eu oro 5 vezes. Mas eu oro também na hora da comida, eu oro na hora de dormir, eu oro pelas pessoas, eu tenho meu horário de oração na madrugada. Mas eu vou sair de carro, eu oro a Deus. E sabe que essas orações, elas têm um efeito grande? Me lembro que uma vez eu estava aqui, numa das avenidas aqui de São Paulo, e um camarada com uma Mercedes, ele me cortava a frente várias vezes assim. E o tempo passou, e uns 15 dias depois eu cheguei em Washington para fazer uma semana para aquela igreja lá. E numa das noites, um camarada foi à frente, um cinegrafista que fazia gravações para Globo, para Record, chamado Neto, moreno, inteligente, jovem. Aí ele falou assim: pastor, eu só queria testemunhar aqui que o senhor é pastor no trânsito também. Eu falei: bom, eu oro a Deus antes de entrar no trânsito, antes de entrar no carro, ligar o carro. Eu falei: mas por que você acha que eu sou pastor também no trânsito? Ele falou: esse tempo atrás o senhor não estava na avenida assim, e um carro, uma Mercedes cinza, prata, sei lá, ficou atrapalhando o senhor várias vezes. Eu falei: mas como é que você sabe disso? Eu que estava dirigindo a Mercedes e eu queria saber se o senhor ia me xingar. E ele falou isso na frente da igreja, para todo mundo escutar. A oração, ela faz diferença. Se você orar hoje pedindo para Deus colocar no seu coração, fazer uma coisa grande, não do ponto de vista nosso, do ponto de vista de Deus, Deus vai colocar isso no seu coração. E sabe o que Deus vai falar quando você realizar? Está vendo como que você está feliz que você fez isso? Deus vai falar assim: você é um filho em quem eu tenho prazer. Você é uma filha em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer de nos ver felizes, assim como eu, que sou pai, quero ver meus filhos felizes, e sou avô, quero ver os meus netos felizes. Deus quer nos ver felizes, mas nunca seremos felizes se permitirmos que o nosso amor esfrie e deixarmos de fazer loucuras por Jesus. Se vocês querem fazer essa oração junto comigo, enquanto o grupo estiver cantando essa música, eu quero que vocês fiquem em pé. Que Deus abençoe a todos. Preciso me entregar, Senhor,
por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O verso 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar, esse será salvo. Esse perseverar aqui, no amor, é não deixar o amor esfriar. Não está falando de outra coisa aqui. O amor esfriará, mas quem perseverar com amor forte, será salvo. Eu recebi uma vez uma carta de uma moça chamada Giovana. Só de lembrar é de ficar emocionado, viu? Eu estava fazendo uma série em Brasília e eu parei num semáforo e tinha 3 prostitutas. E eu abri o vidro e ofereci um CDzinho que eu tinha com mensagens. E uma delas, a Giovana, ela começou a chorar quando eu falei que era pastora adventista. O que vocês estão fazendo aqui, meninas? Meninas bonitas, né? E aí elas contaram assim em 1 minuto a história triste delas, né? Aí essa Giovana, ela falou assim: a minha avó é adventista. Então, vai escutar o CD junto com a sua avó, né? Que eu achei que a avó ia dar algum conselho, né? E deu. E uns 6 meses ou 7 depois, naquele tempo ainda não tinha essa quantidade de e-mail que tem hoje, WhatsApp, essas coisas todas, né? Ela me escreveu uma cartinha. Eu procurei bastante essa cartinha nos meus alfarrábios, mas não achei, porque com tanta mudança a gente vai perdendo até os cabelos, né? Mudança é uma coisa terrível. Ela dizia assim: pastor, eu vou ser batizada dia tal. É uma coisa meio louca um pastor parar numa esquina para conversar com 3 prostitutas, não é? Mas Jesus também parar para conversar. Não estou falando para você ir procurar as prostitutas não, tá? Mas se precisar dar uma mensagem de carinho para uma delas, dê. Eu vou pedir para Deus colocar no seu coração alguma maluquice. Tá certo? Quem sabe daqui a um tempo você me diz assim: pastor, eu fiz uma loucura, fiz isso e deu nisso. Mas é maluquice, loucura por Jesus, tá? Não pode esquecer essa outra parte, né? Porque senão vão me comprometer, né? Senhor, hoje de noite, o nosso coração foi aquecido e tocado. Apesar do sofrimento desta vida, por causa do crescimento da iniquidade, nós queremos que o Senhor mantenha o nosso amor vivo, quente, firme. Que o Senhor não permita que venhamos a esmorecer, mas que perseveremos no amor até o fim. E o pedido de hoje, Pai, é para o Senhor colocar no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa grande para Deus, que para nós seria uma loucura, mas para o Senhor será para a glória do nosso Deus. O Senhor conhece o coração de todos os que estão aqui, os que são de perto, de longe, os jovens, os irmãos e mesmo os de mais experiência. Coloca no nosso coração, Pai, o desejo de fazer alguma coisa para que possamos conquistar pessoas para o reino eterno. Eu não sei o que o Senhor vai falar para cada um, não sei, mas eu confio no Senhor. Assim como o Senhor tem falado para mim tantas coisas, e o Senhor tem tornado a minha vida cada dia mais feliz, te servindo, eu quero que o Senhor torne a vida dos meus amados que estão aqui ou nos acompanhando pela internet, que torne a vida desses amados e amadas mais feliz, fazendo loucuras por Jesus. É no nome de Jesus que eu estou orando, movido pelo Deus Espírito Santo, e eu faço isso agradecido. Amém.
Amém e amém.